Se tem uma coisa que eu vejo direto quando eu começo a ajudar um novo cliente aqui na Grimp, é aquela sensação de que o dinheiro entra na conta, mas cadê o que sobra no final do mês? E eu entendo total essa confusão. Foi por isso que eu pensei numa ferramenta, e é ela que eu ajudo aqui, que eu uso com os nossos clientes, que é para ajudar você a controlar suas receitas e despesas. Ter uma visão clara do que realmente entra, do que realmente sai do seu negócio, e mais importante, eu acho de tudo, é você entender quantos clientes você precisa ter para conseguir pagar suas contas, para atingir o ponto de equilíbrio sem ficar naquele sufoco. Se você nunca parou para fazer essa conta, eu vou te adiantar que pode ser isso que esteja fazendo você trabalhar, sem saber qual que é o número mágico de clientes que você precisa para se sustentar. Então, bora que eu vou te mostrar como que a planilha funciona. Bom, então estou aqui com a planilha e aí explicando um pouquinho do funcionamento dela, né? Eu separei aqui a área de cadastro, né? Então são duas abas. Então a gente tem aqui essa área de cadastro e essa área que é a área de centro de custos da planilha. Aqui na área de cadastro, o que você vai fazer? Você vai categorizar as suas receitas em serviços. Então, aqui ó, categoria, eu até coloquei errado aqui, que é categoria de serviços. Então, primeiro, categoria de serviços, e aqui é categoria de clientes. Então, aqui a gente está falando de receitas. Então, deixa eu ajustar aqui, clientes. Então, vamos lá, categoria de receita. Aqui você vai colocar quais são os tipos de receitas que o seu negócio tem. Eu trouxe aqui um exemplo como se fosse uma agência de marketing, por exemplo, mas se aplica para qualquer tipo de negócio que tenha recorrência. E aí você vai colocar redes sociais, inbound marketing, hospedagem. Então, por exemplo, são categorias de serviços da agência. Mas vamos supor que você tenha uma... Vamos pegar um outro segmento. Eu tenho uma consultoria. E aí nessa consultoria eu tenho, por exemplo, consultoria de processos, consultoria de finanças, e aí, sei lá, eu tenho outro serviço que é implementação de contas. Entendeu? A ideia é você categorizar os serviços que a sua empresa tem. Então pensa nos serviços que você oferece e como que você vai categorizar eles. Isso aqui é importante para você ter uma dimensão de quantos serviços de redes sociais você tem, quantos serviços de inbound marketing você tem por serviço, né, que você está prestando. Aqui é uma sugestão para categorização de clientes. Tem empresas que categorizam os clientes por nomes específicos. Então, eu tenho cliente ouro, prata e bronze, como no exemplo aqui. Mas você pode ter outros tipos de categoria. Então, às vezes a sua categoria é clientes max, clientes beta, clientes gama. Depende de como você quer categorizar seus clientes, tá? Então, aqui é a opção. Agora aqui nessas duas demais, a gente tem as categorias de despesa. Então, em despesa, a gente tem administrativo, operacional e comercial. Então, são três categorias básicas. Se você quiser adicionar outras categorias, você pode também, mas as categorias básicas, administrativo, operacional e comercial. E aqui eu coloquei subcategorias. Então, também é sugestão, essas que estão aqui, mas você pode ir adicionando, removendo, alterando conforme faz sentido. O importante da categorização é para a gente ter uma noção do geral, né? Quanto que eu gasto com consultoria, quanto que eu gasto com espaço de trabalho, com treinamento. Eu deixei aqui um resumo aqui dos principais, tá? Então, aqui é o geral. Então, agora a gente já fez as categorias. Então, aqui eu deixei como sugestão, mas o primeiro ponto para você fazer aqui na planilha é você editar conforme o seu negócio. E agora aqui a gente vai para a central financeira efetiva, né, que é onde a gente vai utilizar ela na prática. Ela está separada aqui, ó, em receitas e despesas. Então a gente tem aqui as receitas. O que você vai listar aqui? Quais são os seus clientes recorrentes? Então o que é um cliente recorrente? Cliente que te paga todo mês, que tem uma recorrência. Então aqui eu sugiro você colocar o nome do cliente. Então você vai colocar aqui o nome desse cliente. Eu vou colocar aqui um nome
NXTA Track. Aí aqui eu vou colocar a categoria, então isso aqui ela vai puxar do cadastro, tá? Então qual que é o serviço? É inbound marketing. Esse é um cliente prata, então um cliente prata, aqui nesse caso ele vai me pagar R$2.000. Aí eu vou colocar a Gasters. Essa aqui é um cliente de hospedagem. É um cliente bronze que vai me pagar R$200. Aí eu tenho aqui a Lina. Essa aqui é um cliente de redes sociais. Ele vai me pagar, um cliente ouro vai me pagar 3.500. Aí eu vou colocar aqui a Lafoi. Essa aqui vai ser um cliente de conteúdo, cliente prata, que vai me pagar 2.500. Aqui eu vou colocar a Kira. Esse aqui vai ser um cliente de conteúdo também, ele vai me pagar 2.200. Aqui eu vou colocar a Lemon. Esse aqui vai ser um cliente de tráfego pago, cliente bronze, vai me pagar 700. Ah, por que eu estou colocando ouro, prata, bronze? Isso aqui é uma determinação sua, tá? Você que escolhe como que você quer categorizar esse cliente. Se para você um cliente que pague R$2.000 é um cliente ouro, aí depende muito da sua estrutura, tá? Então, aqui é sugestão. Então, é importante você ter essa categoria, mas aí é uma sugestão de como você quer categorizar, beleza? Então, fiz aqui o preenchimento, então preenchi aqui os meus clientes recorrentes. Aqui ele já vai me trazer. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 11.100 de receitas, tá vendo? Eu tenho 11.100 aqui de receitas. E aqui eu tenho essas receitas por categoria. Então, ele soma para mim todos os clientes de redes sociais, os clientes de inbound marketing, os clientes de hospedagem, de tráfego e de conteúdo, né? Então, conforme os serviços que eu tenho. Aí ele me dá isso aqui, ó. Então, eu tenho um cliente de rede social que me paga 3.500, eu tenho um cliente de inbound marketing que me paga 2.000, eu tenho um cliente de hospedagem que me paga 200, eu tenho dois clientes de conteúdo que me pagam 4.700, no ticket médio 2.350 e um cliente de tráfego pago que me paga 700, um cliente, né, que o ticket médio é 700. Então aqui, ó, ele divide os clientes pela quantidade. Se eu tiver mais aqui, então vamos colocar aqui mais um. Colocar o Juno. Juno vai ser um cliente de hospedagem, um cliente prata, e vai me pagar 350. Vamos colocar aqui K9, um cliente de redes sociais, ouro, que vai me pagar 4.200. Então tá vendo, ó, já tem aqui, aí ele já vai me dando aqui, ó, ticket médio ele muda. Então eu tenho aqui, ó, esse cliente de redes sociais, eu posso pegar o meu ticket médio de redes sociais, são dois clientes, ele é 3.850. Meu ticket médio de inbound marketing é R$2.000. Beleza, então eu tenho aqui meus serviços por categoria. E eu separei aqui também por tipo, né? Então eu coloquei só ouro, prata e bronze. Eu tenho aqui, ó, R$7.700 de ouro. Aqui ele não está somando, deixa eu ajustar aqui, que ele está pegando dessa aba, ele tem que pegar da aba C. Vamos ajustar aqui, ó. Aqui é ao vivo, tá vendo? Ajustado, então agora tá certo. Aqui, então beleza. Então eu tenho 7.700 aqui de receita com cliente ouro, são dois clientes ouros, então é só conferir aqui, ó. Dois clientes ouros. Então, meu ticket médio de ouro é 3.850. Meu ticket médio de prata, 1.762. E meu ticket médio bronze, 450. O total, meu ticket médio, então, eu tenho 15.650 de receita para 8 clientes e o meu ticket médio é 1.956. Então, a ideia aqui é a gente categorizar e a gente saber exatamente quanto que eu tenho de receita recorrente mensal, e como que é essas categorias, né? Então, como que é o meu ticket por cada categoria.
Então aqui eu já tenho essa dimensão das receitas e agora a gente vai para a dimensão das despesas. Então lembra primeiro do cadastro, né? A gente separou aqui administrativo, operacional e comercial. E aqui a gente separou por subcategorias. Então vamos começar aqui com aluguel. Então eu vou colocar aqui aluguel. Qual que é a categoria do aluguel? Se eu tenho uma agência de marketing, ela é uma despesa ou ela é um custo? A gente pode dizer que o aluguel ele não está diretamente relacionado à sua produção, né? Então não é uma despesa obrigatória, você só consegue entregar o seu serviço se eu tiver esse espaço de trabalho, porque no seu tipo de serviço, a gente está falando de uma agência, eu posso trabalhar de casa. Então ele acaba sendo um custo administrativo. Então é para você fazer uma separação do que é custo operacional, que ele está relacionado diretamente à operação, do que é custo administrativo, que é um custo da administração, e o que é o custo comercial, que aí é para vendas, para a área comercial. E na subcategoria, o que mais se encaixa aqui é local, né? Então vamos colocar R$ 1.500 de aluguel. Beleza, agora vamos para outro custo, vamos colocar aqui um Prolabore. Prolabore, digamos que é o seu salário, né? O quanto que o sócio ele tem para receber. Como e aí se você não trabalha na operação, você também entra como um custo administrativo, né? Agora, se você trabalha na operação e é só você, por exemplo, a empresa, você pode colocar como uma despesa operacional, mas aí depende de como é a sua estrutura, tá? Então você pode separar aqui, mas geralmente Prolabore entra na categoria administrativo. Aí subcategoria, então vamos colocar aqui, ó, sócios. Então vamos colocar aqui R$ 4.500 de Prolabore. Beleza? Aí vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui um salário do designer. Designer, aí a categoria. Então aqui, ó, é uma categoria operacional, porque ele trabalha diretamente ali com a operação da empresa. Subcategoria, equipe. Então vamos colocar aqui R$ 2.500. Aí vamos colocar aqui o software. Então eu vou colocar aqui um software Canva. Eu sei que muito designer vai odiar, mas é um software operacional. Aqui ele vai ser em software e é menos R$ 40. É R$ 40 positivo. Beleza. Agora vamos colocar para deixar os designers felizes o pacote Adobe. Adobe Creator. Então vamos colocar aqui também uma despesa operacional e também é um software. E aqui vamos colocar 160. Beleza. Aí eu vou colocar agora despesa com... O que mais que a gente tem aqui de despesa que a gente pode incluir? Vamos pensar, vamos colocar marketing, né? Então vamos colocar investimento em publicidade. Vamos supor que a gente faça aí um investimento mensal. Então é comercial. Aí aqui vamos colocar marketing. R$ 1.200 todo mês. Lembrando que aqui, então, a gente está falando de despesas mensais, são despesas fixas. Assim como os clientes a gente colocou nas categorias fixas, aqui nas despesas também são categorias fixas. É aquilo que você paga todos os meses, tá? Então vamos colocar aqui água e luz. Então entra como uma despesa administrativa. E aí, qual que é a categoria aqui, ó? Local. Então, local de trabalho. Se você quiser separar, aí você pode, é só alterar aqui na área de cadastro. Quero colocar espaço de trabalho, aluguel e uma outra categoria para água e luz. Você pode, é como você achar melhor, tá? Aí aqui vamos colocar mais R$ 800. Aí vamos colocar aqui um gasto com estrutura, né, para limpeza. Então eu vou colocar um custo geral aqui. Limpeza e copa. Isso aqui também é administrativo, também é local. Sempre deixando positivo, tá vendo que eu estou colocando errado aqui? 750. Beleza. Ah, mas eu não sei quanto que eu gasto todo mês. Coloca uma estimativa. Pega ali dos últimos meses e faz uma estimativa de quanto geralmente você tem gastado e aí você coloca um orçamento para isso.
Então vamos colocar mais um atendimento aqui, né? Então a pessoa que é responsável pelo atendimento. Então vamos colocar aqui operacional, equipe, mais 3.000. Aí vamos colocar aqui contabilidade, administrativo, tem o financeiro, posso colocar nessa categoria. Se você quiser criar uma categoria só para contabilidade, também pode colocar. Vamos colocar aqui R$500. Aí, o que mais que a gente pode colocar de custo aqui? Vamos colocar um SDR aqui para vendas. Eu vou colocar vendedor. Comercial, vendas, 1.750. Beleza. Aí vamos aqui. Que mais que a gente pode colocar aqui de gasto? Vamos lá. Vamos colocar aluguel de equipamentos, que aí a gente coloca aqui, engloba aqui um geral. Esse aqui é operacional, equipamentos para a equipe, né? Aqui, por exemplo, ó, eu posso incluir uma categoria, eu poderia colocar no local, mas eu vou adicionar aqui uma categoria, móveis e equipamentos. Então, eu vou colocar essa categoria aqui também. Aqui eu estou colocando aqui porque é uma despesa fixa, tá? Então aqui é um aluguel desses equipamentos. Se não fosse uma despesa fixa, então ele não entraria aqui, porque aqui a gente tem uma noção de quais são as nossas despesas fixas, aquilo que a gente paga todos os meses. Vou colocar aqui R$900. Beleza. Bom, aqui já dá para a gente ter uma noção, né? Então, assim como a gente tinha uma despesa geral aqui das nossas receitas, aqui a gente também tem uma categorização das nossas despesas, né? A gente ia das receitas, a gente tem também das nossas despesas. Vamos lá, ó. Administrativo. Então, qual que é o gasto total administrativo do negócio? 8.500. Gasto operacional, 6.600. Gasto comercial, 2.950. Total aqui, ó, 17.600. Eu tenho aqui também o total, 17.600. E por subcategoria. Então, aqui, gasto com local, 3.500. Gasto com financeiro, R$500. Gasto com marketing, 1.200. Gastos com software, 200. Gasto com sócios, 4.500. Gasto com equipe, 5.500. E aqui, ó, você tem uma dimensão da proporção. Então, qual que é a maior custo que a gente tem? Então, ó, equipe é 31%. Depois vem sócios com 25%. Depois vem marketing com... Não, depois vem vendas com 9%. Depois vem marketing com 6%. Aí tem o local aqui que vem antes, né? 17%. Então é para você ter uma dimensão de onde estão seus gastos e também por categoria, né? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um custo maior com minha despesa administrativa do que com a minha despesa operacional. E numa proporção normal, o meu custo operacional ele deveria representar ali na faixa de 60%, o meu custo administrativo numa faixa de 30% e o 10% ali pro... Vamos colocar ali, ó. 5% pro... 50% para minha despesa operacional, 10% para minha despesa comercial, 30% para minha despesa administrativa e o restante lucro. Então, assim, é importante ter uma estrutura para você entender se isso está cabendo ou não. E aqui você consegue ter uma dimensão já do que você pode reduzir, do que você pode melhorar e também da sua necessidade. Hoje, nessa estrutura que a gente tem aqui, a sua necessidade é de 2 clientes. Por que 2 clientes? Porque você tem 15.600 de receita e 17.600 de despesa. Só que aí tem um imposto, né? O imposto eu estou considerando aqui 8%, tá vendo? Então ele está multiplicando 8%. Se a sua faixa de imposto for menor ou for maior,
tem empresas aí que ainda é 6, então você pode alterar aqui, tá? É só alterar aqui na fórmula a porcentagem. Então, se for maior, se for menor, ele vai somando sempre de acordo com a sua receita. Então, fez aqui o valor do seu imposto, ele vai te dar a necessidade. Então, hoje, né, nessa situação, a gente tem aqui uma defasagem mensal de 3.200. Então, você precisa, assim que começa o mês, de 3.200 para o seu negócio se pagar, né? Para você pagar todas as suas despesas fixas. Lembrando que eu estou falando de despesas fixas. Se você, além disso, tem as despesas que não são fixas, né? Então, eu comprei eu paguei um freelancer ali para desenvolver um serviço para aquele mês específico. Ele não entra aqui. Aqui a gente está falando de despesa fixa, que você tem que pagar todos os meses, tá? Então aqui a ideia é você ter uma noção do seu ponto de equilíbrio mensal, do quanto você tem de potencial, do quanto você tem de defasagem no longo prazo. Não é o fluxo de caixa. Então aqui a gente já consegue ter uma dimensão da necessidade. E aí eu sei que o meu ticket médio ele é de 1.956. Então a conta aqui é basicamente essa. Ele pega o seu ticket médio vezes dividida a sua necessidade pelo seu ticket médio. Então, se eu tenho uma necessidade de 3.202 e meu ticket médio é de 1.956, a minha necessidade é de 1, tá vendo? Se eu pegar aqui na coisa, é 1,6. Mas arredondando, né, a gente tem uma necessidade de 2 clientes, entendeu? Porque mais 2 clientes, então vamos colocar aqui mais 2 clientes de 1.956, ó. 1.956,25 vezes 2. Então, se eu tivesse mais esses 2 clientes, a minha receita ela aumentaria para 19.562. Aí a minha despesa permaneceria, o que ia aumentar o meu imposto, e o meu resultado ele seria de 397. Aí a minha necessidade de clientes era zerada, né? Eu não tinha necessidade de clientes. Então, no estágio que a gente tem agora, eu consigo ter uma dimensão da minha necessidade de clientes. Eu preciso de uma receita, né, de pelo menos R$ 3.200 para eu conseguir me sustentar mensalmente. Essa que é a ideia dessa planilha. Primeiro a gente tem uma dimensão da nossa necessidade mensal e também para a gente conseguir identificar aquilo que eu posso reduzir. Então, hoje, numa situação, eu tenho que pensar nos clientes que eu preciso ingressar e também onde eu posso reduzir. Aqui, ó, eu tenho limpeza e copa. Por exemplo, é uma despesa que eu posso reduzir. Quando eu falo sempre na redução, a primeira coisa que eu vou apontar é custo administrativo, né? A primeira coisa que a gente pode reduzir. Vamos supor que a gente fosse fazer uma operação para tirar o escritório. Então, vamos mudar para um home office aqui. Então, a gente tiraria o aluguel, a gente tiraria água e luz, a gente tiraria, eu acho que são esses dois, né, que a gente tem aqui de custo com espaço de trabalho. Limpeza e copa, aqui também, então custo com local. Então vamos supor que eu tirasse o escritório e deixasse um home office nessa operação da agência, que é possível. Nesse caso, você está vendo que a gente tinha aqui, ó, uma necessidade de 2 clientes, isso já caiu, porque o nosso resultado mensal ele foi para 152. Então, a nossa necessidade ela caiu consideravelmente. Aí eu posso reduzir, por exemplo, esse gasto de publicidade para R$1.000. Eu coloquei menos, é sempre positivo aqui, tá? R$1.000. Caramba, vamos lá. Aí. Tá vendo? Então, eu deixei a minha necessidade. E aqui você consegue categorizar, tá? Então, se você quiser aqui, ó, só clicar nessa seta, sorte, que é reorganizar, de A a Z, aqui é a mesma coisa, tá? Se você quiser reorganizar isso aqui também por categoria, você quer categorizar por serviço, você quer categorizar por valor, você que define aqui, por nome de cliente, então você que escolhe aqui. Aqui é a mesma coisa, tá? Tudo isso aqui você consegue reordenar. Nesse caso, ó, a gente já reduziu a nossa necessidade, né? Então a gente eliminou a nossa necessidade e a gente já conseguiu fazer aqui o ajuste mensal do quanto a gente precisaria. Então a ideia é justamente essa, você ter uma central das suas receitas e das suas despesas e você ter essa dimensão do que você precisa fazer para recuperar o
o seu poder de investimento. Beleza? Vou deixar essa planilha disponível aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver dúvidas sobre a utilização, sobre como faço para mexer nela, é só me deixar um comentário, que aí eu vou orientando. E qualquer dúvida mais personalizada, se você quiser alguma consultoria específica sobre implementação de processo financeiro ou organização, é só entrar em contato aqui com alguém da Grimp, que a gente vai te ajudar. É isso, espero que a planilha ajude, você consiga organizar seu financeiro aí. Qualquer coisa, não deixe de nos chamar. Até o próximo vídeo.